óxidos, das funções da química inorgânica. A gente já viu ácido, base, sal, e agora para fechar esse pacote básico aí, os óxidos. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, beleza. Então, o óxido, ele é um composto binário, então necessariamente tem que ter dois elementos químicos, onde um deles tem que ser o oxigênio, obrigatoriamente. Oxigênio e quem? Pessoal, é praticamente essa tabela periódica inteira que vocês estão vendo na frente. Pode ser o oxigênio combinado com qualquer outro elemento, desde que não seja ele, né? Então, senão não seria uma substância binária. Então, oxigênio mais um. Então, você vai ter um elemento, onde esse elemento pode ser a tabela periódica inteira, mais o oxigênio. Fatalmente, vai ter uma atomicidade para cada um, nem que seja 1 e 1, mas esses x e y vão ser, e necessariamente vai ter o número inteiro envolvido. Por definição, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Vamos lá, da tabela periódica, o oxigênio só perde para o flúor. Então, essa regra do óxido é praticamente essa, é todo mundo menos o flúor. Rafael, poderia ser um gás nobre? Se o gás nobre conseguir fazer uma ligação, sim, como por exemplo a gente tem notícias, existem compostos do xenônio, do radônio, do ganesônio, nem vou falar porque ele é elemento mais novo, mas poderia, se rolar essa ligação, vai ser um óxido, não tem, tá? Eles não estabilizam com oxigênio, então vai ficar de fora em princípio, mas se alguém inventar aí conseguir por algum motivo um oxigênio junto com gás nobre, ele vai ser um óxido sim, porque ele está cumprindo essa regra aqui, onde o elemento tem que ser o oxigênio mais eletronegativo. O flúor é 4, o oxigênio é 3,5, 3,45 para ser preciso, então só o flúor vence dele. Então qualquer outro elemento caberia junto com o oxigênio, tá bom? Então o óxido ele é muito amplo, então você tem a tabela periódica inteira, a gente tem muita coisa para falar de óxido. O mais famoso do mundo, óbvio, é a água. A água ela é um óxido, é o oxigênio mais um, beleza? Então a água ela é um óxido, monóxido de hidrogênio. Ninguém fala isso, né? É água mesmo, a gente trata como água. Então, por a gente ter um número absurdo de uma possibilidade aí muito grande de formar óxido, sem contar que esse elemento ele pode apresentar cargas diferentes. Apresenta cargas diferentes, vai gerar compostos diferentes, né? Tem essa variação ainda. Então vamos brincar aqui, como é que funciona isso? Princípio, vamos dividir em dois grandes grupões, como a gente tem a tabela aqui, né? A gente tem essa divisão, não sei se está claro para vocês, ela está mais escura. Aqui a gente tem a divisão na tabela periódica de metais e ametais. Eu deixei aqui bem claro para aparecer, né? Metal a metal. Quando o oxigênio se combina com o metal, a gente tem um óxido iônico, né? Ele acaba fazendo a ligação iônica, se a gente voltar lá para a ligação iônica, aquela aula lá de trás. E quando um oxigênio se liga a um metal, a gente vai ter um óxido molecular. De uma maneira geral, olha essa palavrinha que eu coloquei para não ter confusão, não depois o pessoal ficar triste comigo. Geralmente, ou seja, que eu vou falar aqui eu estou sendo genérico. Os metais tendem a formar óxidos básicos. Os ametais tendem a formar óxidos ácidos. Vai furar? Vai furar pra caramba. Vai acontecer muita coisa diferente nesse meio. Mas a grosso modo isso vai salvar sua vida de vez em quando, para falar a verdade, muitas vezes. Então você está na dúvida, esse óxido daí, o cara fala assim, o solo tá ácido, eu vou jogar alguém para combater essa acidez. Então você já sabe que eu vou ter que jogar uma base. Aí você tem que escolher um óxido, você preferencialmente você vai num óxido que tem o quê? Um metal, que você quer alguém básico. Da mesma forma, olha, esse óxido aqui causa a chuva ácida, então você sabe que é um óxido ácido. Aí você vai olhar nas opções, você vai procurar um óxido que tem um ametal ligado a ele. Então, essa maldadezinha vai matar muita questão tranquila que tem. Então, fica de olho nisso. Você vai associar os metais às bases e os ametais aos ácidos, mas eu já estou avisando que eu estou sendo muito genérico com relação a isso. Beleza? Vamos estudar agora caso a caso, começando com uma nomenclatura geral. A nomenclatura o pessoal não gosta muito de uma forma geral, mas a gente tem um caso que serve para praticamente todos os óxidos aí. Os óxidos iônicos, né, os básicos, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar aqui, ó, olha para esse caso aqui. É o sódio, não é? Não é o oxigênio. Então você vai vir aqui, ó, óxido de sódio. Oh, acabou. Só isso. Aqui não é o cálcio. Ó, óxido de cálcio. Morreu. Cálcio é um metal. E, Rafael, mas aqui tem 2 sódios e cálcio. Não tem problema. Aqui, não é o alumínio? Óxido
de alumínio. Acabou. Ah, mas se for o contrário, eu falar óxido de alumínio e quiser montar a fórmula, aí você vai lembrar e vai lá na aula de ligação iônica, onde a gente monta aquelas formulazinhas simples. Você pega as carguinhas e cruza, ou então repete, se forem iguais, acabou. Então, você tem que saber o NOx, a carga desses metais, então isso vai facilitar bastante. O que vai ser diferente? Então, por exemplo, o ferro pode aparecer com o NOx 2 ou com a carga 3. Então, quando você tem principalmente metais, vai acontecer muito. Ó. Por exemplo, o ferro, o cobalto e o níquel aparecem ou com o NOx 2 ou com o NOx 3. Então, aqui você vai chamar esse cara de óxido de ferro e você vai anunciar o número dele em romano assim, ó, óxido de ferro 2. Esse aqui, você vai calcular o NOx do ferro aqui e ele está dando 3. Então, óxido de ferro 3. Acabou. Então você vai anunciar, ah, mas tinha o tal do ferroso e o ferro, que são esses daqui. Ao invés de falar óxido de ferro 2, você pode falar óxido ferroso. Ao invés de falar óxido de ferro 3, férrico. Não se usa mais isso oficialmente, mas você vai ver ainda aparecer muito, tudo terminando em oso. Oso é sempre... Opa! Esse aqui não tem para voltar, tem que usar a borrachinha. Só um momentinho, apaguei, pronto. Canetinha. Quando você está com o maior NOx, você vai terminar ele em ico. Menor NOx e oso, né? Igualzinho lá nos ácidos. Então aqui, ó, 2 é o menor NOx, por isso oso, então ferroso. 3 é o maior NOx, por isso ico, férrico. Acabou. Então é assim que funciona, a gente vai ser feliz. Quando for a metal, você já vai fazer o seguinte, ó, aqui tem 2 oxigênios, estão vendo? Então vai ficar dióxido de, só tem um carbono mesmo, não ganha prefixo nenhum, carbono. Acabou. Aqui, ó, só tem um O, aí você tem que avisar monóxido de carbono. Aqui são 3 O's. Trióxido de dinitrogênio, porque são 2 nitrogênios. Se fosse um só, você não precisa avisar. Aqui, ó, pentóxido, porque são 5 O's, de difósforo. Viu que bonitinho? Então, essa nomenclatura que tem gente que acha que pode usar para tudo. O correto é você usar só para quem é molecular, tá? Não é para ficar usando com metal da 1A e 2A, não. Aí você vai fazer assim mesmo. Essa daqui, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, ela facilita no caminho contrário. Quando você tem o nome, você vai pegar a fórmula. Você vê dióxido, você sabe que são 2 O's. Você vê ali, dinitrogênio, são 2 nitrogênios. Então essa fórmula ela é mais enjoada por um lado, mas na hora quando eu te dou o nome, para você montar a fórmula fica mais fácil. Essa daqui, ela é fácil para você escrever o nome, olhando esse nome do elemento, mas quando você vai montar a fórmula, você tem um trabalhinho maior. Né? Então os prós e contras aí dos dois. Vamos passar agora os tipos de óxidos possíveis. Então, vamos começar com o óxido ácido. Aí eu já disse ali atrás que geralmente é quando ele é com ametal. Só que aqui eu vou ser um pouco mais específico. Não basta ser um ametal. Tem que ser um elemento que já tem, eu estou falando desse elemento aqui, o oxigênio fixo. Esse elemento aqui ele vai ter que ter uma eletronegatividade um pouquinho maior. Quanto maior, melhor, mais ácido ele tende a ser. E de preferência o NOx dele seja o maior possível. Qual o maior NOx que pode atingir? É mais 7. Então de preferência mais 7, mais 6, mais 5. Quando já vai caindo para mais 4, mais 3, já vai caindo a força dele. Eu tenho até alguns óxidos que tem, por exemplo, vamos ver, esse aqui, o do enxofre, é ácido, já não é vai formar um ácido forte. O NOx dele aqui é mais 4, porque o enxofre já é um pouco mais eletronegativo. Quando eu venho para o carbono, cara, ele é 4, mas esse dióxido de carbono ele já é uma acidez muito pequena. Ele já é um ácido muito vagabundo, vamos dizer assim. Já o fósforo, esse fósforo aqui já é um NOx mais 3, ele é ácido mais fraco, mas já é mais forte que o do CO2. Então, tem aquela coisa, né? Tem a eletronegatividade e o NOx. Quanto maior o NOx, maior a eletronegatividade, beleza. Às vezes o NOx não é tão pequeno, mas a compensação a eletronegatividade dele é mais alta. Por exemplo, a galera da família 7A, você tem ácidos com NOx mais 1, mais 3. O hipocloroso, o anidrido hipocloroso é mais 1.
Então a acidez dele já é um pouquinho mais elevada, porque o cloro ele é bem eletronegativo. Então tem esse joguinho aí, tá bom? Isso é meio enjoadinho mesmo. Então eu dei uma amarrada. Pode ter que não, metal que seja ácido, tem o manganês mais 7 e o cromo mais 6. Então o cromo mais 6 e o manganês, mesmo sendo metais, eles têm já uma eletronegatividade de meio, e dá uma olhada nesses nóxidos dele. Então são caras que já formam óxidos ácidos. Nomenclatura já está aqui, eu coloquei alguns importantes. SO3 e SO2, né, eu coloquei aqui uma imagem de vapores de vulcão. Então são vapores sulfurados, então são ricos em enxofre. Então esses caras que vão formar chuva ácida. Então só tem chuva ácida onde tem vulcões ali em atividade. Não. De onde vem o enxofre que tem na atmosfera aqui no centro urbano? Ele vem dos combustíveis fósseis. Um dos contaminantes do petróleo é o enxofre. Tem uma pequena parcela, é muito pouquinho, né? Parte por milhão ali. Mas imagina toda uma frota de veículos queimando combustível. Você evidentemente queima o enxofre junto, e esse enxofre vai para a atmosfera. Forma o SO3 e o SO2, que são gases ácidos. Esse aqui, quando livro de geografia, que de vez em quando aparece assim, ó, SOX, tá falando do SO3 e SO2. Então, falou esses caras aqui, geralmente numa questão, é para tratar de chuva ácida, que é um assunto muito importante, é um assunto ambiental que está sempre em pauta, tá bom? O gás carbônico é o gás que a gente produz na respiração, é o gás da queima. Ele está mais envolvido com o efeito estufa do que não sei o que. A acidez dele é praticamente irrelevante, é muito baixa, tá? Esses outros aqui eu coloquei para constar, que vão formar até uns ácidozinhos importantes, somente o pentóxido de fósforo. E aqui eu botei o epitóxido de manganês, ou anidrido permangânico, uma outra forma de dar o nome dele também, tá? Propriedades deles são que eles reagem com água e eles vão acabar formando aqueles ácidos que a gente já estudou. Então o ácido sulfúrico vem do trióxido de enxofre. Então todos esses óxidos aqui, se você reagir com água, eles vão dar origem àqueles oxiácidos que a gente estudou lá. Então essa é uma propriedade. E óbvio, se eles são ácidos, eles são neutralizados por bases. Então deixei aqui, e a principal reaçãozinha deles para formar os nossos queridos ácidos. Por isso da chuva ácida. Então você tem esses vapores aí na atmosfera, choveu, quando precipita a chuva lá, a água entra em contato com esse gás e gera ácido sulfúrico na chuva. É sempre bom lembrar assim. O pessoal acha que chuva ácida, você vai estar andando na rua ali, você vai começar a se queimar. Não. Chuva ácida é um fenômeno que só vai perceber a longo prazo, dentro de alguns anos. Tá? Então você vai perceber que aquele solo vai ter um problema, vai ficar difícil você cultivar alguma coisa nele por conta da acidez. Se você tiver estátuas de qualquer tipo de calcário, mármore, ela vai se deteriorar com maior facilidade. O cimento, o concreto, ele vai tender a se ficar mais frágil ao longo do tempo. Então não é aquela coisa que você está andando na rua e tá me queimando, tá? Chuva ácida não é assim que funciona, não. Ela é a longo prazo. O óxido básico, ele já vai ser... Esse aqui já não tem tanta coisinha quanto teve lá no ácido. Ele é muito comum para os metais da família 1A e 2A, eu deixei até pontuado. Até eu já disse como que vai ficar a fórmula dele se for com o metal da 1A e da 2A, porque são os mais importantes, são os mais fortes, são os que mais caem. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então esses caras da família 1A e 2A parece que eles vieram ao mundo para formar óxidos básicos. Vão formar os peróxidos, que já vou falar, mas os mais importantes são esses. Já estou até dizendo como é que vão ficar as fórmulas dele. Então eu tenho aqui o óxido de sódio, eu coloquei a imagem dele. O óxido de cálcio, a cal virgem ou cal apagada, tá aqui, ó. Isso aqui é aquela cal que o pessoal usa para pintar a parede, né? Não deveria, depois ficar lá soltando aquelas coisas para marcar campo de futebol. E o mais importante é usado na agricultura, calagem, é jogar cal, porque o cal ele é básico, então se o solo tiver ácido ele vai acabar neutralizando e o solo vai ficar melhor, enfim, ali. Então é muito utilizado para esse fim. É também o componente da argamassa do cimento, então isso é o que faz endurecer para entrar em contato com o gás carbônico do ar, vai formar carbonato. Aí já é uma outra situação, tá? Mas ele é o componente da argamassa também, para ficar claro. Coloquei aqui o óxido de ferro 2. Aí você, lá atrás você já falou dele, não falou? Falei aqui na hora da nomenclatura, eu botei ele aqui, ó, o óxido de ferro 2. Aí aqui você está falando do 2, legal, cadê o 3? Então, o 3 ele já não é bem básico,
Ele já vai entrar em outra categoria. Que categoria é essa? Vou falar. Antes disso, tem que lembrar que, da mesma forma que os ácidos eles são neutralizados por bases, os básicos são neutralizados por ácidos. Se você joga água num óxido básico, ele se transforma numa base, num hidróxido. Então é assim que são formados os hidróxidos. Essa aqui, por exemplo, é a cal virgem, aqui já é chamado de cal apagada ou cal extinta. Por que esse nome, gente? Sempre isso aparece em prova. A cal é o seguinte, quando você joga água nela, a reação ela libera muito calor. Então você vê uma fumacinha, por isso que ganha esse nome de cal viva, cal virgem. Agora, depois que você joga a água, mesmo quando ela seca, ela continua com a água ali na estrutura. Quando você joga a água depois, no hidróxido de cálcio, ele já não libera essa fumacinha, já não libera esse calor. Por isso esse nome, cal apagada ou cal extinta. Beleza? Mas é usado mesmo fim. Óxido anfótero. Cuidado. Anf, tudo que é anf, né? Pode ser um, pode estar dos dois lados. Anfótero serve para os dois. Aí já falam assim, o óxido anfótero é aquele que é ácido e básico ao mesmo tempo. Não! Pelo amor de Deus, não existe nada que seja ácido e básico simultaneamente. Ou é um ou é outro. Você vai jogar na água ali, ele vai ter um comportamento. Não tem como ter a gangorra H+, ou H-, ou é ácido ou é básico. Anfótero quer dizer que ele reage com ácidos e reage com bases. Ele reage, pode reagir, pegar os dois caminhos. Qualquer um que você jogue nele. Você tem um óxido básico, não adianta jogar básico, não vai reagir. Tem que jogar um ácido para neutralizar. Você tem um ácido, não adianta jogar outro ácido, tem que jogar uma base. Agora você tem um anfótero, aí você tem opções. Você pode jogar ou um ácido ou uma base em cima dele. Quem são? Gente, são muitos. Na tabela periódica a gente tem ali, se você olhar, tem vários. Então você tem um cara que dependendo da carga dele, ele pode ser anfótero ou não. Quem a gente guarda? Principalmente, eu já coloquei aqui, o zinco e o alumínio. São esses caras que caem em tudo que é prova. Seja em prova de escola, seja em prova de vestibular, qualquer lugar, são esses caras que aparecem com anfóteros e vocês têm que saber. Lembra que eu não coloquei o óxido ferro 3 aqui? O óxido férrico, ele já é anfótero, já tem outra característica. Tem alguns autores até o colocam como básico, mas os que eu já vi, os principais, colocam ele como anfótero. Por isso que eu não entro aqui na base. Né? Então, os óxidos anfóteros, geralmente, eles têm características básicas. Você joga ele na água, mede o pH ali, o pH está maior que 7. Mas na hora de reagir, essa é a característica deles. Então, o óxido de alumínio é o principal e o óxido de zinco. Aí, se você olhar o zinco aqui, ele tem inox 2. Você diz que 2 é básico. Só que o zinco já tem a eletronegatividade um pouco mais alta. Ele já é um metal que já está mais ali para o meio, já está caminhando para a fronteira, querendo ser próximo ali da fronteira dos ametais. Não está tão perto, mas ele já se afastou, né? Ele já está lá quase na família 3A, ali mais abaixo, no quarto período. Então, ele já tem uma característica mais, né, diferenciada. Então, o óxido de zinco, botei essa pomadinha, todo mundo conhece pomadinha para assadura, para neném, né? Com esse outro medicamento, a enistatina, mas eu estou focando no óxido de zinco mesmo, que ele é usado. Aquela pasta d'água que o pessoal passa quando tem queimadura de sol, é horroroso, aquele negócio lá é com óxido de zinco, tá bom? O alumínio tem N fins, que ele vai formar lá sulfato de alumínio para tratamento de água, é usado, que é uma beleza também. Então, anfótero guarda isso, alumínio e zinco, não esquece. Óxido neutro, pessoal, só tem 3. O que é o neutro? Ele não é ácido, não é básico, não reage com ácido, não reage com base, não reage com água. Alguns autores colocam a água como um óxido neutro. Alguns, tá? Outros não, tiram. Por mim, eu acho que poderia estar aqui, porque senão a água fica assim. Já basta o hidrogênio não ter família, né? Mas a água, então, fica sem classificação nenhuma. Não, vamos criar um grupo só para água, não faz o menor sentido isso. Eu acho legal a água tá como um óxido neutro, tá? Tanto eu nem coloquei bonitinho aqui, eu deixei para colocar a caneta, porque como eu disse, nem todos os autores dos livros, eu nunca vi isso atrapalhar em uma questão, não. Ficar na dúvida, o pessoal não quer dar cara para bater numa questão, porque sabe que vai dar tumulto, né? Os principais é o monóxido de carbono, tá aqui, que é aquele gás que é da queima incompleta. A gente respirando tem um problema, porque ele entra em contato com a hemoglobina ali, e quando ele entra em contato com a hemoglobina, ela não vai deixar mais fazer a troca CO2O2, ele vai ocupar e já era. Aí você inutilizou a tua hemoglobina. Depende da quantidade de monóxido de carbono que você inalar, você pode até morrer. Então, por isso que o pessoal às vezes está no incêndio, ficou preso ali,
e tá queimando as coisas, a pessoa tá tossindo, aí o bombeiro não atira, o cara com vida, mas ele vai para o hospital, só que ele não tá conseguindo mais trocar, então ele tem que ir para uma câmara lá de ar para poder receber, e a gente não entende, o cara morreu 3, 4 dias depois do incêndio, porque ele provavelmente inalou muito monóxido de carbono, outros gases tóxicos também, mas esse é o cara principal que vai arrebentar o sistema respiratório dele, tá bom? A gente tem aqui o gás do riso, né? O famoso, popularizado pelo o óxido nitroso, né? Pelos filmes lá da série Fast and Furious. Muito utilizado esse óxido nitroso, o gás do riso, como um anestésico. Os dentistas, tem alguns dentistas que utilizam. Eu, sinceramente, eu nunca fui um dentista que utilizasse esse método, beleza? Então, o óxido nitroso, no caso de um sistema de automóveis, ele vai se decompor nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio ali, ele mexe na pressão, temperatura, o oxigênio realimenta o sistema de queima, então o veículo atinge mais rapidamente o ponto final lá da velocidade. E o monóxido de nitrogênio também, que é um gás gerado pela queima de combustível fóssil. Então tem alguns derivados de nitrogênio no petróleo, impurezas, é muito pouco, mas é o suficiente para gerar esse monóxido de carbono até o N2O para a atmosfera. Aí olha que interessante, você vai ver alguns livros pontuando esses dois caras aqui, tanto o NO quanto o NO2, como geradores de chuva ácida. E tu, mas aqui está escrito, o Rafael falou que é neutro. Alguns até colocam o N2O como o efeito estufa também, tá? Principalmente o NO como chuva ácida. E você, tem uma coisa aí que tá errada. Como que esse cara aqui pode ser chuva ácida se ele é neutro? Aí é que tá. Eu disse que ele não reage com água nem com ácidos e bases. Mas tanto o NO quanto o N2O, vou colocar aqui a reação do NO, ele acaba reagindo com o próprio oxigênio do ar. E forma esse cara aqui, ó, o NO2. Esse cara aqui, ele é um óxido ácido. Ele é o óxido, chamado óxido nítrico / nitroso. Ele tem uma característica toda especial, que esse cara aqui, quando reage com água, ele gera o ácido nítrico e o nitroso. Então é por isso que esse cara aqui pode causar chuva ácida, porque só o oxigênio do ar é suficiente para convertê-lo em NO2. Então não se assuste quando você encontrar um desses óxidos aqui, alguém falando que eles causam chuva ácida. Aí você fala assim, mas eu aprendi que esse cara é neutro, mas ele reage com oxigênio. Então o conceito de neutro é ele não reagir com ácido e base ou com água, beleza? Um dos fatores que as pessoas não gostam de colocar água como um óxido neutro é porque não faz sentido, né? A água não reage com água. Mas deixa ela aqui, tadinha, que custa, né? Não vai fazer mal pra gente não. Então, são esses 4. Tem um macetinho muito infame, muito antigo, perguntar quem criou isso, acho que ninguém vai saber. Dizendo que a pessoa foi convidada para uma festa. Aí, ela, nessa festa, ela tinha lá, né, o papel para entrar na festa com o nome dela, aí ela tomando banho lá. Aí caiu dentro do vaso com o papel da festa lá. Aí ele não pôde mais na festa. Por que ele não pôde na festa? Porque caiu água no convite. Água no convite, água no convite. Eita, que horrível! Água no convite. Água no convite, água no convite. Água, NO, olha ele aqui. CO, olha ele aqui. N2O, olha ele aqui. Aí você guarda os óxidos neutros. Se quiser, tira a água daí, né? Horroroso isso. Isso é antigo, mas funciona que é a beleza. Aí você nunca mais vai esquecer quem são os óxidos neutros. Água no convite. Forçação isso aí, mas funciona. Vamos lá. Óxido misto. O óxido misto, todos eles têm essa fórmula aqui, 3 e 4, tá? Todos. Então isso facilita muito identificar, talvez seja o mais fácil de todos. E é misto, porque tem o 3 e o 4. É um metal, e esse metal aqui ele vai aparecer NOxes diferentes. Por exemplo, Fe3O4. Aqui dentro tem o ferro com o NOx 2+, com a carga 2+, e o ferro com a carga 3+. Eles coexistem ali. Só isso. Então você vai ter o chumbo 2 e 4, você vai ter o manganês 2 e 4, cobalto 2 e 3, e eles estão aqui dentro. E qual é a característica desse tipo de óxido? Bom, é que quando ele reage com ácido, ele gera 2 sais diferentes, por conta das cargas diferentes das espécies que estão aqui dentro. O mais famoso deles é o óxido de ferro, misto de ferro. Pode dar o nome também de óxido duplo ou salino, tá? Misto, salino ou duplo. Então,
Quando aparece, você pode também usar ao invés de misto, duplo ou salino. Esse cara aqui ele é usado para formar com vernizinho, forma uma tinta chamada Zarcão. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso aqui é usado para pintar objetos de ferro para evitar a oxidação, tá bom? Isso aqui é papo mesmo, não tem muito estresse não. E para a gente fechar nossa aula, os peróxidos. Peróxido é um caso especial, né? Tem até alguns autores colocando peróxido e até o próprio superóxido como um caso à parte, como se fosse uma outra função. Mas os tradicionais ainda continuam colocando tanto o peróxido quanto o óxido misto como óxidos, ainda estamos dentro dos óxidos. Você vai ter uma situação que é o O ligado no O. Então isso aqui caracteriza o grupo peróxido. Alguns falam íon peróxido, isso aqui, né? São dois oxigênios juntos, tem que ter dois oxigênios juntos para formar essa situação. Quando você faz uma ligação de um oxigênio com o outro, fica muito instável, você tem uns compostos muito característicos. O mais famoso deles é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então você tem na água oxigenada isso aqui, né? Acho que o único é molecular, os outros são mais iônicos. Então a água oxigenada ela é muito instável. A água oxigenada sozinha, se você deixá-la aberta, ela já gera água e se decompõe oxigênio. Então ela volta a ser o óxido que ela era. Então isso aqui só dá uma balanceada, pronto. Por isso, quando você põe no machucado, você vê essas bolinhas aqui, né, na água oxigenada. Dói pra caramba. No sangue tem uma enzima chamada catalase, que acelera esse processo aqui. Então o oxigênio é liberado muito mais rápido. Essas bolinhas que você está vendo ali é o oxigênio que está sendo liberado. O oxigênio é um excelente bactericida e vai matar os micro-organismos ali na sua pele. Então não tem nada disso, ferveu porque estava inflamado. Cara, qualquer corte você der, se você está com essa enzima no sangue, você tem com certeza. Quando jogar água oxigenada, vai sair essas bolinhas aí, tá bom? Então, isso é uma reação natural, só que ela está acontecendo muito rápido. Os outros peróxidos, né, normalmente ocorrem da família 1A e da família 2A. Os da família 1A, eles são muito ignorantes. Ignorante em que sentido? Reage com a umidade do ar e pega fogo. Então, eles têm que ser guardados dentro de querosene, ele tem que ter todo um cuidado. Aí, meu conselho aqui é só o seguinte, cuidado para você não confundir com os óxidos básicos, que também são da família 1A e 2A. Como é que você vai saber? O óxido básico, que é o caso mais comum, você vai ver com um oxigênio só. E o peróxido sempre você vê com 2 ou 4, né? Você não vê ele sozinho. Alguns até representam que essa família 2A de forma assim, ó, EO2. Não é legal, mas pode rolar. Mas de qualquer forma, sempre tem 2 oxigênios na estrutura. Então é isso que você vai diferenciar lá da família 1A e 2A, que são os mais comuns. Os peróxidos mais comuns é a água oxigenada e da família 1A. Consequentemente, você vai ter aqui o oxigênio com NOx-1. Na aula de NOx a gente vê sempre o oxigênio -2, -2, -2. Você viu um peróxido, ali o oxigênio é -1, porque ele está gastando uma ligação com outro oxigênio igual a ele. Então, pessoal, existe também os superóxidos, mas até hoje só comprovaram a existência de 3 superóxidos, eles estão desaparecendo dos livros. Então vamos fechar aqui em peróxido mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Grande abraço e até a próxima. Tchau!